com o nosso convidado, o jornalista Felipe Campos, é isso? Setorista do Remo, jornalista que cobre o Clube do Remo. Seja bem-vindo ao canal Meu Timão, Felipe. Obrigado pelo convite, obrigado a vocês dois por estar aqui com vocês, para a gente falar um pouquinho mais desse confronto entre Corinthians e Remo, melhor Remo e Corinthians amanhã pela Copa do Brasil. É isso aí, Felipe. Então, vamos começar a conversar com a fera, informações sobre o Remo, como a cidade está respirando esse confronto, tanto tempo que o Corinthians não vai lá. Manda uma pro Felipão aí já, meu caro Vitor Tica. É isso, mas muito obrigado aí por aceitar o convite, Felipe. E, enfim, chat, vamos interagir, deixa o like aí também. Eu tô com o Twitter aqui aberto, o Corinthians acabou de chegar em Belém, e, cara, tem uns vídeos aqui que daqui a pouco a gente mostra, da torcida em festa, assim, torcida do Corinthians. Antes de perguntar do time, questões específicas, eu queria saber, Felipe, como que a cidade tá, a expectativa da cidade para esse jogo, tanto torcedores do Remo, como os corintianos que tem aí, que são muitos também, como que tá a cidade para esse confronto? Expectativa aí. A cidade está vivendo um momento interessante, porque a gente sai de uma sequência seguida de 3 repais, o clássico aqui de Belém, e já tem agora de fato, assim, de cara, um Remo e Corinthians, o Paysandu também, que é rival do Remo, já enfrenta o Fluminense pela Copa do Brasil, hoje mesmo tem outro time aqui do Pará, que é o Águia, que enfrenta o Fortaleza, então tá um clima muito bacana. E se a gente for pegar especificamente o jogo contra o Corinthians, entre Remo e Corinthians, a expectativa também é muito diferente do que era quando o sorteio foi anunciado. Porque na época que teve o sorteio, o Remo vinha numa das melhores sequências de todo o Brasil em termos de números. Eram 12 jogos, 11 vitórias, o time embalado com o Marcelo Cabo, treinador que já foi do Vasco, que já treinou o Série A do Brasileirão em 2019 ou 2020. Ele teve a 8ª melhor campanha entre todos os técnicos na Série A do Brasileiro. Então era um Remo que vinha entrosado, vinha empolgado. Logo no primeiro repá da Copa Verde, que é como se fosse a Copa do Nordeste, da região Norte, e também de outros estados, do Centro-Oeste, também o Espírito Santo, o Remo ele conseguiu vencer o primeiro repá, vinha muito bem, vinha embalado, e aí acabou que o time teve um segundo tempo horroroso no jogo de volta contra o Paysandu, levou a virada, foi eliminado. Domingo teve clássico na reabertura do Mangueirão, que é o principal estádio aqui da região amazônica, e aí o Remo também perde para o Paysandu. E aí entra meio que num clima de crise, muita instabilidade por aqui. O Marcelo Cabo não corre risco de ser demitido, ainda tem uma moral com o torcedor, mas de fato o clima mudou bastante. E a gente até pegando um pouquinho da imprensa paulista, o Corinthians nessa mesma época tinha acabado de ser eliminado no Paulistão. E aí agora o Corinthians já vem de uma boa vitória na Libertadores, no futebol, eu acho que vocês podem até concordar, que ainda não encanta tanto. O time teve até um primeiro tempo mais difícil, depois conseguiu vencer a partida com uma boa atuação do Fagner, principalmente, o Roger Guedes também. E aí meio que a situação inverte, vindo dessa vitória, o Remo com a derrota. Em relação à torcida, aqui em Belém, diferente de outros estados da região norte, como o Amazonas, a gente consegue ter uma boa concentração de torcedores que torcem realmente para os times daqui, Remo e Paysandu. Então, a gente vê a torcida do Corinthians hoje, por exemplo, a equipe do Corinthians foi hospedada num hotel, numa das principais ruas aqui de Belém, muita gente em volta do hotel, né, esperando para recepcionar os jogadores, mas, querendo ou não, isso ainda é uma minoria. A maior parte mesmo da torcida aqui está torcendo ou pelo Remo ou contra o Remo, porque a gente tem essa dinâmica aqui, por só termos 2 principais times na capital, de que um geralmente seca o outro. Então, a expectativa tá bacana, mas não é... Eu acho que vocês, assim, o Corinthians, assim como o Flamengo e outras torcidas, tem uma torcida nacional. Aqui em Belém, a gente consegue separar um pouquinho para que os torcedores fixem nos times daqui. Mas, de fato, a expectativa está muito boa também, porque, como eu falei, no último domingo, nós tivemos a reabertura do Mangueirão, que é o principal estádio aqui de Belém. E aí vai ser praticamente o segundo jogo oficial, vai ser o segundo jogo oficial. É o terceiro jogo do novo Mangueirão, foram feitos 2 eventos testes, mas, de fato, a última partida teve inauguração, tivemos shows aqui no intervalo de bandas famosas daqui da capital paraense, e foi muito bacana, foi uma verdadeira festa a reinauguração. E agora a gente vai para o primeiro jogo já envolvendo um fenômeno nacional que é o Corinthians e também uma potência da região norte que é o Remo, que tem mais de 5 milhões de torcedores aqui no estado e também no norte do Brasil. Que coisa maravilhosa a história do futebol paraense, do Remo, do Paysandu. Você falou desse novo Mangueirão. Passa alguns detalhes para a gente, o que de fato é esse novo Mangueirão. Gramado, o Corinthians vai encontrar o gramado do Mangueirão. Também, jogar no Mangueirão, a primeira coisa que eu falava aqui, é um campo grande. Depois de um tempo
foi determinado as medidas padrões. E aqui, o gramado do Mangueirão. Olha, o gramado do Mangueirão está interessante, porque assim, a gente está vindo de uma reforma. Nos 2 eventos testes, quem é, por exemplo, eu que trabalho realmente perto do gramado, fazendo reportagem e tudo mais, eu sentia o gramado precisando de um leve ajuste, mas já na inauguração o gramado estava muito bom, eu pude pisar lá, entrar dentro de campo mesmo e tá para uma excelente condição de jogo. As dimensões padrão FIFA, a própria empresa que faz o gramado do Mangueirão é a empresa que fez o gramado da última Copa do Mundo agora em 2022 no Catar. Então, o gramado está muito bom. O Mangueirão, ele sempre foi um dos principais estádios aqui do Norte, ele tinha a capacidade de balançar, tanto que um dos bordões aqui da Rádio Paraense era que o Mangueirão sacudia, balançava, porque de fato, aí falando um pouquinho o termo técnico de engenharia, as juntas de dilatação faziam com que o Mangueirão realmente tivesse a capacidade de tremer, era algo muito bacana. E aí ele tinha capacidade muito grande por conta de alguns problemas, principalmente em infraestrutura e também em saídas de emergência, a capacidade foi reduzida para 35 mil. Durante a pandemia, mais precisamente no início de 2021, o governo do estado fechou o estádio, começou a fazer obras para a melhoria dele, para que ele seja um estádio padrão de Copa do Mundo. Tanto que, provavelmente, o Brasil vai se candidatar para receber a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027. E o Mangueirão, e assim como o Belém, eles estão planejando para que, junto com a CBF, o estádio consiga sediar a Copa do Mundo. Então, é algo muito interessante que a gente está tendo por aqui. São mais de 14 rampas, temos espaços de inclusão, como para pessoas com transtorno do espectro autista, 50 mil lugares, mais de 50 mil torcedores podem ir para o estádio, todos os assentos também. Antigamente, o Mangueirão, por exemplo, nas arquibancadas, o assento era como se fosse só o encosto mesmo. Agora não, agora é cadeira normal mesmo, temos restaurantes, lounge, um estádio realmente no padrão de Copa do Mundo, e algo que Belém merecia. Porque se a gente for pegar alguns estádios que disputaram, que sediaram a Copa do Mundo, hoje eles estão mais ou menos sendo elefantes brancos. A gente pode pegar, por exemplo, aqui do lado, assim, é meio ruim citar nomes, mas a gente tem outros lugares aqui do Brasil que não tem a mesma capacidade de envolver públicos de futebol como o Belém tem. E aí foi uma obra do governo do estado que fez com que o Mangueirão conseguisse atingir um outro patamar para o futebol nacional. Tanto que antes dele ser inaugurado, ano passado ele já estava na reta final de acabamento. Foi cogitado que a seleção brasileira viesse jogar aqui no Mangueirão no seu último amistoso antes da Copa para marcar a inauguração. Acabou não acontecendo, ficou no repá do último domingo, que foi válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense, mas de fato o estádio dentro dele está muito bom, gramado em excelentes condições. O entorno, a questão do acesso, é algo que ainda pode ser melhorado, mas isso influencia apenas no trânsito e na chegada dos torcedores ao estádio. Aproveitando aqui o gancho, todos os ingressos de arquibancada do lado A, que é o lado onde a torcida do Remo costuma a ficar, já foram esgotados. O lado B, da arquibancada, que também vai ser ocupado pela torcida do Remo, ele já está também nos últimos ingressos sendo disponíveis. Aí cadeiras cativas do lado A também para a torcida do Remo já estão mais da metade sendo vendidos. Já o lado B, que é o lado que vai ser destinado à torcida do Corinthians, tivemos até uma polêmica aqui em relação ao preço dos ingressos, também está sendo bem vendido. Mas a expectativa é que o jogo tenha para mais de 35 mil pessoas acompanhando aqui em Belém. Apenas 10% dos ingressos, da carga dos ingressos, foram destinados para a torcida do Corinthians no valor de R$200 a cadeira cativa. Vitão, um cenário absolutamente diferente do que o Corinthians encontrou na Libertadores da América. Sim, sim. O estádio aqui, a tendência é que ele esteja lotado. O Remo, nos 15 primeiros jogos, ou 12, se eu não estou enganado, do ano, teve uma das 20 maiores médias de público de todo o Brasil, sendo que estava jogando no seu estádio, que é o Bainão, que tem capacidade para 13 mil pessoas. Era casa cheia todo jogo. O Remo também fez uma promoção, incluindo o repá e também o jogo da Copa do Brasil. O torcedor que quisesse ir para a arquibancada nos 2 jogos pagava R$100 e aí conseguia ter a entrada tanto da Copa do Brasil quanto do Parazão. No Parazão a gente já teve um público bem interessante aqui, quase 40 mil torcedores, e agora a expectativa é que isso seja mantido, dessa vez só com torcedores do Remo. Nosso chat aí, a galera tá se surpreendendo com o valor do ingresso, e realmente, a gente até noticiou aqui semana passada, né, o próprio clube noticiou R$200 de ingresso, e só para pontuar, ô Felipe, 10% daria o quê? 3 mil torcedores, mais ou menos? 5 mil torcedores. O estádio tem capacidade um pouquinho superior a 50 mil torcedores. E só para esclarecer, assim, o ingresso está sendo vendido a R$200. O ingresso mais barato de arquibancada está a R$80, e aí ele evoluía, quando começou a venda, para 150 a cadeira cativa para o lado do Remo, e 200 a cadeira cativa para o lado do Corinthians. E aí o Ministério Público ele determinou que o Remo igualasse os preços,
porque é uma determinação mesmo que não pode vender a mesma área do estádio, apesar de serem lados diferentes, com valores diferentes. Então o Remo teve que igualar, o que muitas pessoas esperavam, que a diretoria azulina diminuísse o valor do lado do Corinthians, mas não, ele aumentou o valor do lado da torcida do Remo. E uma coisa que foi até surpreendente para mim nas redes sociais, muitos torcedores do Remo apoiaram mesmo, porque não queriam que a torcida do Corinthians ocupasse mais lugares no estádio. E outra, como o Remo está vindo numa fase, podemos dizer, ruim, são 2 derrotas seguidas, uma eliminação na Copa Verde, uma derrota também para o maior rival, a torcida do Remo também já não está numa fase tão bacana. E aí o que a diretoria do Remo fez? Destinou apenas um portão para que a torcida do Corinthians entrasse, e só nesse portão que os torcedores do Corinthians vão poder entrar com a camisa do Corinthians, para evitar também que hajam mais torcedores de vocês no estádio.